Olá, minhas belezuras, belezinha? Vamos para a nossa sexta aula, né, do socioemocional. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a questão das raízes da eficácia, né? A gente vai entender um pouquinho, né, essa questão dos talentos, das nossas competências, né, sempre envolvendo a questão também do caráter. Então, nós temos esse conteúdo na lição número 4, né? A lição número 4, ela fala do pacote completo, né? E ela está na página 16 do livro, e nós temos como conceito-chave, né, as raízes da eficácia. Então, pensando, né, no que é eficaz, naquilo que funciona, né? Naquilo que tem um resultado positivo. Aqui eu trouxe a imagem de uma árvore, né? Não é a árvore que está lá no livro a gente também tem uma imagem de uma árvore, mas eu não consegui pegar exatamente aquela, mas eu trouxe outra que ela, no fim, satisfaz também a ideia, né, dessa mesma árvore com raízes da eficácia. E por que eu digo que ela satisfaz? Pelo fato dela trazer muitas raízes, né? A gente foi vendo ao decorrer do tempo ali desse ano já a questão dos 7 hábitos, né? E a gente percebe que os 3 primeiros hábitos, aqueles que têm a ver com a nossa vitória pessoal, aqueles que têm a ver com o nosso caráter, eles estão embaixo, na parte ali das raízes da árvore. E isso significa que a gente precisa ter isso muito forte, né? Muito bem estruturado, para que a gente consiga passar para os outros, para as outras fases, por assim dizer, né? Então, essa árvore, ela traz muitas raízes, né? Não é uma árvore que com qualquer ventinho ela vai cair, ou, no caso de uma pessoa, né? Qualquer opinião de fora, ela já vai mudar, já vai pensar diferente. Ou seja, ali tem raízes fortes, ali tem um caráter muito forte, né? A nossa personalidade é como se fosse a copa da árvore. É aquilo que as pessoas veem, né? A primeira coisa que a gente consegue enxergar numa pessoa, na verdade, né? A partir do momento que a gente tem contato com ela, a gente já vai começando a perceber alguns traços dessa personalidade. A gente vai vendo se ela é mais extrovertida, introvertida, se ela é muito tímida. A gente percebe várias coisas, né? Uma das coisas que a gente não percebe logo de cara é a questão do caráter da pessoa, né? Porque isso está onde? Lá nas raízes. É algo que está mais escondidinho, né? Então, a personalidade é isso aí que a gente consegue enxergar. Quantos de nós talvez já tenham visto, né, outras pessoas, né, essa árvore gigante, né, de uma forma, e depois de conhecer bem, a gente viu que não era daquele jeito, né? A gente criou um paradigma diferenciado. Então, ou às vezes mesmo, né, a gente tem paradigmas errados sobre aquela pessoa. Então, inclusive sobre essa questão da personalidade e do caráter. Aqui, então, né, falando desse caráter, né, embora imagens, técnicas e habilidades, né, que são as nossas competências, podem influenciar nosso sucesso, a verdadeira fonte da eficácia, daquilo que realmente funciona e que é duradouro, está em possuir um caráter nobre, que são as raízes. Ou seja, as coisas vão funcionar a partir do momento que a gente realmente tem um caráter nobre. Mas o que é esse caráter nobre? Um caráter verdadeiro, né? Um caráter íntegro, né? Caráter é aquilo que as pessoas, elas geralmente elas não enxergam de primeira, mas ele aparece, né? Então tem sempre uma fala que diz assim, né? Que é para fazer o correto mesmo que ninguém esteja vendo, né? Por quê? Porque às vezes tem pessoas que têm o hábito de fazer as coisas corretas só quando alguém está vendo, né? Alguém está ali próximo, eles acabam fazendo a coisa correta. Um exemplo são pessoas, por exemplo, que jogam lixo na rua, no chão, né? Então, tem outras pessoas ao redor, eles vão lá, carregam lixo até uma lixeira.
Eles dão uma olhadinha e não tem ninguém, eles jogam no chão. Então, essa pessoa não tem nesse sentido, né? Se a gente avaliar em questão de caráter, né? O que significa? O caráter dela é fraco, né? Porque ela só fez o correto quando tem alguém olhando. E o caráter é uma coisa que não funciona desse jeito. A gente faz correto, né? Ou a gente faz ele daquela forma o tempo inteiro. Tá? Então, o caráter é o fundamento, as raízes da eficácia, né? Tem a ver com a questão da mentira, tem a ver com a questão do meu modo de ser no mundo. O caráter é a grandeza, a importância primária do ser humano. Então, assim, se a gente pensar, né, nessa questão, né, de importância primária, né, aprender de fato aquilo que os pais ensinaram lá quando são pequenininhos, né? A gente tem várias coisas que a gente vai aprendendo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a gente já internalizou isso. Só que muitas vezes, né, a gente tem um momento ali que a gente acaba fazendo errado. Então, o caráter, né, tem a ver com isso, né, com esse entender, né, o certo e errado e fazer da forma correta. Eu sei que às vezes a gente erra, né, e isso não necessariamente vai dizer que a gente é mau caráter, né, porque se a gente erra, mas a gente retorna, a gente volta atrás e tenta entrar no caminho, né, mostra que a gente tá correto, né, a gente tá segurando essa questão do caráter. Ok? Então, o que é, né? É o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. Por que de agir e reagir, né? Porque muitas vezes tem ações que eu tomo por conta própria, tem ações que eu tenho a partir de situações que chegam até mim, né? Então, e o caráter ele tem a ver com isso, de que forma que eu ajo e eu reajo em relação às coisas que vão acontecendo. É um feitio moral, né? Ou seja, ele está apoiado nessa questão, né, de moral, de fazer as coisas corretas, é a firmeza e coerência de atitude. Não adianta eu dizer, não joga lixo no chão se eu faço isso aí, tá? Então, assim, ele tem que ter essa coerência entre o que eu falo e entre o que eu faço, entre o que eu penso e entre o que eu falo também. Porque às vezes as pessoas, né, por exemplo, têm assuntos que elas pensam de um jeito, mas que elas têm falas diferentes. Falas diferentes para agradar alguém, falas diferentes para ser inseridas num grupo. Então, né, olha só, a gente às vezes está prejudicando o nosso caráter também. Peraí, não é isso que eu penso realmente, né? Então, é o conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa. Nós não somos 100% qualidade. Não existe como a gente ser 100%. A gente também tem os nossos defeitos. Todos nós temos, né? Então, assim, o importante é a gente entender que assim como nós temos, os outros também têm. Também dar o direito do outro errar, né? E tomar cuidado, às vezes, com essas críticas que a gente faz em relação aos outros. Então, né? Tudo isso ali é o que vai determinar a sua conduta, a sua moralidade e o seu caráter. Olha só como a ideia de caráter ele é amplo, né? Ele vai pegando muita coisa, né? E como a gente vai formando ele ao longo dos anos. Não é uma coisa que fica pronta, né, de uma hora para outra. Não é algo assim que a gente tem ou não tem, né? Tem horas que talvez a gente tenha impressões erradas sobre algumas coisas. O importante, né, é a gente se colocar na posição de aprendiz nesse mundo. Aí a gente consegue entrar vamos dizer, nos trilhos, tá? Personalidade, porque ela fala bastante dessa questão de personalidade, então eu resolvi trazer aqui, né, o que a gente tem lá no dicionário referente à personalidade. Claro, gente, tá? Personalidade é algo muito mais amplo, né? Muito mais estudado. Nós teríamos que ter muito mais tempo para falar sobre isso aí. Mas assim, não é o momento ainda, tá? Para a gente falar sobre isso de uma forma tão ampla. Então eu trouxe só esses conceitos bem simplificados.
qualidade ou condição de uma pessoa, conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa, moral, né? E aí eu diria que a personalidade também tem a ver com o nosso modo de ser nesse mundo, né? Como eu falei antes, né? Tem pessoas que são muito mais tímidas, tem pessoas que têm uma personalidade mais extravagante, tem pessoas que são mais caseiros, enfim, né? Por isso que eu também coloquei essa imagem ali, né? Vocês estão vendo que ali no lugar do cérebro tem vários desenhinhos diferentes. Vamos dizer assim que as nossas personalidades seriam essas formas de pensar ali diferente também, as nossas formas de existir no mundo, tá? Só para diferenciar então a personalidade. A personalidade é aquilo ali que os outros já enxergam. Eu sou mais tímido ou não sou tão tímido, né? O caráter não. O caráter é a nossa capacidade de agir de forma correta ou não, né? Em determinada situação, tá? Então, caráter e personalidade, né? Então, aqui tem. Isso aqui tá lá no livro, né? E aí diz assim: muitas pessoas com grandeza secundária, ou seja, com reconhecimento social por seus talentos, sofrem da falta da grandeza primária, ou firmeza de caráter. O que seria essa grandeza primária? Seria quando a gente fala do caráter. Isso é uma grandeza primária, porque está lá nas raízes, são as primeiras, vamos dizer assim, aquilo que a gente tem que investir bastante na nossa vida. Mais cedo ou mais tarde, isso fica claro, né? Em qualquer relacionamento de longo prazo. Qualquer relacionamento que eu digo assim, na família, nos colegas, a gente vai percebendo se essa grandeza primária ali, ela está em falta. Se as coisas não estão funcionando, né? Talvez essa grandeza ali, ela não foi muito bem organizada, bem elaborada ainda. Existem, é claro, momentos nos quais as pessoas possuem firmeza de caráter, mas lhes falta capacidade de comunicação. Sabe aquela pessoa que é mais tímida, que é mais retraída? Ela tem um caráter muito bom, mas ela não consegue colocar isso, né, para o grupo. Então, o que está faltando, né? Ainda assim, vamos pensar aqui. Mas lhe falta capacidade de comunicação. E isso, indubitavelmente, também afeta a qualidade do relacionamento. Ainda assim, os efeitos são secundários, ou seja, a parte primária está intacta, mas quem sabe a gente consegue trabalhar a segunda parte, que tem a ver com a personalidade. Às vezes a gente consegue, né, resultados legais, ou às vezes, né, a pessoa ela convive com essa situação. Em última análise, o que somos comunica com muito mais eloquência do que o que dizemos ou fazemos. O que significa? O que a gente é de verdade, né? Aquilo que as pessoas realmente enxergam, nosso modo de ser, às vezes aparece muito mais do que o que a gente faz e o que a gente fala que faz, tá? Existem pessoas em que confiamos absolutamente, pois conhecemos seu caráter. E assim a gente tem às vezes amigos, né? Amigos que são tão companheiros que a gente tem uma confiança tão grande neles, né? Justamente porque a gente conhece o caráter dele. A gente sabe que esse amigo, por exemplo, não vai sair falando coisas que eu contei como um segredo, né? Ele não vai sair falando dos meus defeitos ou das coisas que às vezes eu acabei me abrindo. Então, assim, isso também é importante, né? A gente acaba escolhendo pessoas que têm um caráter para a gente ficar próximo. Não importa se são eloquentes ou se conhecem as técnicas de comunicação. Confiamos nessa pessoa e trabalhamos com ela de modo proveitoso. Às vezes, né? Por exemplo, tem amigos da gente que são mais quietinhos, mas são amigos fantásticos. Por quê? Porque eles têm essa questão da grandeza primária, né? Ela tem um caráter preservado. E às vezes não vai fazer diferença para a gente se essa pessoa ela é mais introvertida ou extrovertida. Porque na verdade a gente conhece a parte essencial, né? Que é essa grandeza primária. As palavras de William George Jordan resumem bem essa questão. Não as palavras de William George Jordan, tá? Nas mãos de cada indivíduo encontra-se um poder maravilhoso para o bem ou para o mal. A influência silenciosa, inconsciente e velada da sua vida. Trata-se simplesmente da radiação constante do que a pessoa realmente é e não do que ela finge ser.
Então, às vezes a gente percebe que tem muita gente que finge ser alguma coisa. E, de fato, ela nem é aquilo tudo, né? Então, ela usa, vamos dizer assim, uma máscara. Ela usa ela se faz como um personagem, né? E a gente não tem como ter confiança, né, em alguém que nos apresenta, na verdade, um personagem, não a pessoa própria, né? E com o tempo a gente acaba vendo, não adianta que isso não é algo que fica para sempre, uma hora ou outra aparece. Então, caráter e competência, né? Devemos fazer escolhas baseadas em nosso caráter, ou seja, naquilo que a gente confia e sabe que é certo ou errado, e trabalhar para desenvolver nossas competências. Mas o que é essas competências, né? É naquilo que a gente é bom. Se eu sei que eu sou bom em determinada situação, que eu tenho um talento, uma habilidade ali, vou desenvolver ainda mais aquilo lá. E quando eu trabalhar em grupo, eu vou colocar isso à disposição desse grupo. Olha, eu sou muito bom em falar em grupo. Então, nesse trabalho, eu posso ser a pessoa que fica com a parte maior para apresentar lá na frente. Ou que vai organizar, né, a sala para ouvir essa apresentação. Então, a gente tem condições, né, de tirar proveito daquilo que a gente é bom, né, daquilo que a gente tem bastante habilidade, que a gente tem maiores competências. E o caráter, quem é você? A integridade, a honestidade, lealdade, né, aquilo lá que tem a ver com a nossa grandeza primária, né, que acredito que todos estão ali em formação, né, isso ali tem uma parte fundamental que é a questão também da família, a gente organiza isso muito bem, né, quando a gente relaciona isso com a questão familiar. Lá no livro de vocês tem esse quadro, né, de caráter e competência. Vocês vão perceber que o quadro ele tem uma linha que sobe e uma que vai ali para a direita. Nesse quadro, né? Então, nós temos assim, conforme vai subindo, nós temos caráter baixo e depois, ou melhor, desculpa, gente, em relação à competência. Competência baixa, competência alta, vai subindo. Em relação ao caráter, né, diferente, então. Nós temos uma questão que diz assim, né? A relação do caráter, né? Caráter baixo, né? E caráter alto. Então, olha só como é que é diferente ali. Tem pessoas, por exemplo, que têm um caráter baixo e uma competência baixa. O que significa? Não ligam para os outros, né? Nem para si mesmo, ou seja, tem a ver com o caráter. Precisam de mudança completa na vida, né? Ou seja, eles não sabem nem naquilo que eles são bons, né? E não estão nem aí para os outros. Eles não querem colocar nada à disposição. Tem pessoas que têm um caráter baixo e uma competência alta, têm condições de fazer bem, ou seja, tem uma competência lá em cima, mas não fazem porque só pensam em si mesmo. Então, às vezes a gente consegue perceber, nossa, aquela pessoa, ela é tão inteligente, ela podia ajudar tanto, né? Mas por que ela não ajuda? Porque às vezes o caráter dela ainda está lá embaixo. Tem atletas profissionais que são maus exemplos e se encaixam nesse quadrante. Às vezes vocês podem pegar lá, né, na vida de vocês algumas pessoas que vocês já viram como esse exemplo, né? Às vezes a gente vê atletas que têm grande potencial, que podiam estar, né, fazendo grandes coisas ali, mas que eles só pensam neles e que acabam, né, não tendo tanto sucesso porque tem essa questão do caráter baixo. Aí tem a questão do caráter alto, mas a competência alta também. Trabalham duro para desenvolver talentos, mas não à custa dos outros, ou seja, eles não estão usando ninguém. Eles sabem que essa questão de talento, ela necessita muito da questão de desenvolvê-los, né? Então, assim, eu posso ter talento em relação a jogar futebol, mas se eu não treinar de forma árdua, dificilmente eu vou ser um jogador de sucesso. Né? Não são perfeitos, mas se esforçam para obter o seu melhor, né, em relação ao desempenho. Então, assim, eles já sabem que tem os seus defeitinhos, né, as suas coisas que não estão 100%, mas eles se esforçam para que aquilo ali seja vencido. E aí nós temos uma situação de caráter alto e competência baixa, pessoas que são boas, honestas, né, mas carecem de ajuda para que elas tenham essa iniciativa, para que elas consigam fazer as coisas. E às vezes a gente percebe isso.
né? Aquela pessoa que é tão correta, né? Ela tá ali, mas ela vai precisar daquela mãozinha para que as coisas funcionem. Tem a história do Rodolfo, né? A história do Rodolfo, que tá lá no livro, né? Fala desse empregado, que ele é um empregado muito bom, ele é um cara que está sendo convidado para uma promoção, né? No emprego. E aí, o que seria essa promoção? O chefe dele convida ele para essa promoção e avisa assim, né? Que ele pode pensar em talvez ser gerente, né? Ser responsável por algo maior e ganhar mais. E que no dia seguinte ali vai chegar uma carga com 16 engradados ali, né? 17 engradados. E que um é extra. E que esse um extra ali ele vai ter que guardar numa parte separada, porque o chefe tem um outro destino, né? E aí ele diz, tá, você quer que chegue 17 e eu anote como chegou 16? Aí o chefe diz, sim, se tu tiver no meu time, né, é só chegar aqui amanhã às 10 horas e me dar a resposta. Então, o que ele está convidando? Ele está tentando promover o Rodolfo, mas ao mesmo tempo já colocar ele numa situação, né, em que ele vai prejudicar a questão do caráter dele. Porque se o caráter dele, né, ele for de honestidade, provavelmente ele não vai aceitar. Porque ele vai ter que mentir, ele vai ter que ajudar a esconder um engradado que chega a mais. E aí tem algumas questões aqui, né, que é pra gente refletir, o que você acha que ele vai fazer, que o Rodolfo vai fazer, né? Então, assim, pensando nessa questão do caráter, né, o que vocês acham que essa pessoa ia fazer? Ele tá esperando essa promoção, ele ganharia mais nesse emprego, só que ia prejudicar a questão do caráter dele, né? Então com base no caráter e competência, identifique em que quadrante o Rodolfo tá. Ele tem habilidade e ele tem... será que ele tem competência? Dependendo do que vocês responderam. Se vocês acham que ele vai assumir o novo emprego e ele vai esconder o engradado lá, em qual quadrante que ele está? Se vocês acham que ele não vai assumir, né, qual é o quadrante que ele vai estar? Se ele agisse diferente do que você pensou, quais seriam as consequências? Então, eu penso que ele vai pegar o emprego, mas se eu visse que ele... O que vocês acham que vai acontecer? Ah, não, ele negou. Será que o cara que ofereceu o emprego vai continuar, né, deixando ele trabalhar nessa empresa? O que pode acontecer, né? Isso aqui é uma questão que eu acho que é bem legal para vocês falarem com os pais, para debaterem com os pais, falar sobre isso. Porque às vezes os pais de vocês já viveram alguma situação, ou já viram uma situação assim, né, nas empresas, né? Já tiveram que conviver com pessoas, né, que têm essa questão do caráter, né, em falta, né? Então, é interessante que vocês falem, né? O que eles pensam, o que eles já viram, tá? É bem bacana. E aí, beijinhos, né, da prof, desse dinossauro que tá dando tchau, tá? E então, até a nossa próxima aula. A gente vai se ver ainda nas aulas online, né? E fiquem bem, beijão, tá?